Olá, está começando mais um NISO Comunidade. No programa de hoje, vamos conhecer a tese defendida recentemente pelo professor Vanderlei da Silva sobre a aproximação dos temas terceiro setor, educação, serviço social e adolescentes em situação de conflito com a lei. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o doutor Vanderlei. Professor doutor Vanderlei, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe no nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais do nosso entrevistado. Primeiramente, a sua formação. O senhor que é de Piedade, mora em Votorantim, trabalha em Sorocaba, convive nessa região conurbada de Sorocaba, essa região todas juntas, né, das cidades juntas de Sorocaba. O senhor é graduado em quê? Eu me formei em Direito, pela Uniso em 2004 e em seguida eu fui para a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, onde eu fiz um curso de pós-graduação, em Direito do Terceiro Setor. Era um período ainda que o terceiro setor estava em formação, não havia assim, uma definição muito clara do que era o terceiro setor. E como eu trabalho no Serviço de Obras Sociais, uma organização do terceiro setor, eu fui me especializar nesta área. E terminando esse curso de pós-graduação, eu comecei a fazer o mestrado em Educação aqui na Uniso. Então, em 2009, eu defendi a minha tese, a minha dissertação de mestrado, e logo em seguida eu já comecei a fazer o doutorado. Então, aqui na Uniso, eu estou desde 1999, sempre me preparando para ser um profissional mais competente na área que eu atuo. Agora, o senhor também atua profissionalmente no SOS, que nós vamos falar já já, o senhor é gerente administrativo e financeiro, mas também tem uma carreira acadêmica. Também, eu sou professor do curso de Serviço Social da Unip, ministro lá algumas disciplinas na área do direito, presencial e à distância. Também dou aula na Unip na área de gestão de políticas públicas, também algumas disciplinas ligadas com serviço social e direito. E este ano, 2013, nesse primeiro semestre, também ministrei algumas aulas no curso de MBA de Gestão de Pessoas da Uniso. Então, eu ministrei lá uma disciplina chamada Gestão Estratégica de Pessoa e Formação de Equipe. Agora vamos falar um pouquinho sobre o SOS. O que é o SOS, esse serviço social, Serviço de Obras Sociais de Sorocaba, uma entidade antiga, que acho que antes mesmo do conceito de ONG, ele já existia e atua e trabalha há muito tempo com moradores de rua, é isso? O Serviço de Obras Sociais é uma organização que foi fundada em 1968. Ela iniciou o seu projeto dentro ali do centro da cidade de Sorocaba. Foi uma organização criada por grupos de rotarianos e da Associação Comercial de Sorocaba, em função da problemática, que hoje volta-se a discussão novamente, na questão das pessoas em situação de rua que ficavam perambulando ali pela região central. Então, nesse período, a principal porta de entrada para Sorocaba era a estação ferroviária, então toda vez que o trem parava, descia um grande número de pessoas que ficavam sem um destino certo. Então, esse grupo de pessoas, de rotarianos e da associação comercial, os comerciantes, resolveram criar esse trabalho para dar esse primeiro atendimento a essas pessoas. Inicialmente era um trabalho que não tinha o albergue, era um trabalho durante o dia, contava com o apoio da Casa Transitória André Luiz, que oferecia algum espaço para que essas pessoas pudessem ser abrigadas. Em 1990, o SOS construiu o seu albergue e passou a oferecer o serviço tanto de acolhida como de um espaço para dormir. E esse trabalho a gente faz até hoje. Hoje o trabalho, hoje existe uma política nacional voltada para a população em situação de rua, na área da assistência social, e existem algumas frentes de atuação. Então a política prevê um trabalho que é feito durante o dia com essas pessoas, um trabalho que faça um acolhimento e procure fazer um encaminhamento para a inclusão social dessas pessoas, prevê um trabalho que tenha uma espécie de uma república, onde esse pessoal possa ter um endereço, possa ter um espaço mais individualizado, e prevê os espaços de acolhimento institucional, que são as casas de passagem. Então o SOS hoje ele desenvolve esse trabalho, a casa de passagem. Não é um local para a pessoa ficar morando, mas é um local para que ele seja abrigado no momento que ele está na rua totalmente desprotegido. Começando pelo princípio, qual é o conceito do morador de rua? O que leva uma pessoa a vir, como houve uma necessidade, uma preocupação em 1968, dela chegar na cidade, ela chegava na cidade, descia na estação ferroviária e ficava a ermo na cidade. Já se discutiu, já se pesquisou, por que essa pessoa vinha para Sorocaba? Ou por que ela continua vindo para Sorocaba até hoje?
O que ocorre, né, é uma mudança no perfil dessa população, e essa mudança ocorreu, uma mudança bastante radical ocorreu nos últimos 5 anos, né? Nesse período que nós falamos aí de 1968, essas pessoas vinham para Sorocaba em busca de um trabalho, né? Era um período em que as pessoas estavam saindo da zona rural e estavam vindo para a cidade em busca de um trabalho no meio urbano. Então, era essa a primeira característica. Isso se permaneceu até aí o ano 2000, mais ou menos, né, que na Sorocaba era um polo de atração para as pessoas que vinham em busca de uma condição melhor, de um trabalho melhor, né. E o perfil dessa população de rua nesse período, né, e se você olhar estudos feitos no Brasil, você vai notar essa característica, eram homens, né, na faixa de 30 a 40 anos, né, algumas pessoas com problema de alcoolismo, né, alguns com problemas psiquiátricos, esse era o perfil. Nos últimos 5 anos, isso mudou radicalmente, né? Então, hoje eu chego no SOS por volta de 7 horas da manhã e o que eu vejo lá, jovens, né? Então, essa população de 30 a 40 anos diminuiu muito e hoje nós temos mais jovens de 18, 25 anos. Principal causa desses jovens estar nas ruas, envolvimentos com drogas, né? Então, usuários de crack e outros problemas relacionados com as drogas, né? Então, esse perfil da população mudou muito nesse período, né? E Sorocaba, por outro lado, continua sendo uma cidade importante no estado de São Paulo, uma cidade ainda que representa uma oportunidade de, se a pessoa não está a fim de arrumar um emprego, mas ela acha que vir em Sorocaba ela vai conseguir recursos para que ela possa se manter na rua, né? Então, eles vêm muitas vezes, se você fizer uma análise, né, agora a Política Nacional de Assistência Social está solicitando que os municípios façam esses levantamentos para identificar qual é essa população, mas o que a gente percebe é que a maioria não são de Sorocaba, né? Vieram de outras regiões e se estabelecem aqui em busca desses recursos para que possam, em boa parte, né, consumir, fazer o uso de drogas, né? Eu lembro até há um tempo, um coronel da Polícia Militar, numa palestra para os alunos de jornalismo, ele comentou que a estatística que a polícia tinha é que essa migração estava vindo muito do Paraná. Existe uma estatística dentro do SOS que detectou que em algum momento vinha de alguma região do país, mas, por outro lado, mudou isso? Como é que existem alguns dados que comprovam de onde estavam vindo ou de onde estão vindo ainda os moradores de rua de Sorocaba? O SOS, né, o nosso trabalho é baseado no serviço social. Então, nós temos profissionais do serviço social que entrevistam todas as pessoas que por lá passam, né? Então, nós temos dados e informações sobre essas pessoas. Essa característica que vinha aí do Paraná e vinha dessas regiões, isso ocorreu muito, né, de 1968 até esse período aí que vinha essas pessoas procurando uma colocação melhor no mercado de trabalho, isso era muito evidente, né? Hoje já não percebe-se muito isso, né? Você vai olhar nas estatísticas, as pessoas vieram de São Paulo, vieram de Santos, acabam vindo dos grandes centros, né? Principalmente depois dessa questão que houve lá da Cracolândia, né, que houve uma motivação do poder público em fazer com que aquelas pessoas saíssem daquele espaço, né, muitos deles acabaram vindo para o interior. Então, agora, consequentemente, muda o perfil e a característica de atendimento do SOS, que nesse momento, quando ele é fundado em 68, e, como o senhor disse, até 5 anos atrás, ele fazia uma acolhida para esse que vinha em busca de uma perspectiva melhor de trabalho, muitas vezes descia na estação ferroviária, depois na rodoviária, simplesmente com a mala na mão, com a mochila nas costas, e vou tentar ver o que eu consigo. Aconteceu isso, agora tem um outro perfil que, infelizmente, é esse drogado, esse viciado em droga, que acaba vindo também para a cidade. Muda o perfil do atendimento, como é que essa acolhida vem sendo feita? Naquela época, o senhor comenta que, uma vez acolhido, era direcionado em busca de um emprego, era direcionado para as empresas, era feito alguma orientação profissional, e hoje? Hoje, né, teve que transformar totalmente o modo de atendimento, né, porque, infelizmente, esse público que nós estamos atendendo hoje é um público mais violento, né? Então, muitas vezes eles têm problemas que surgiram no convívio na rua e que eles se encontram dentro do espaço do albergue e querem resolver esses problemas lá dentro. Então, hoje, para você ter uma ideia, hoje a gente conta com uma equipe de segurança privada dentro do albergue, né? Porque para garantir a segurança das pessoas que estão usando o espaço e dos próprios profissionais que estão lá trabalhando, né?
O que nós temos feito em questão de encaminhamento? A gente tem trabalhado com a Secretaria Municipal da Cidadania, né, procurando fazer os encaminhamentos para algumas pessoas que queiram, né, fazer um tratamento, procurar uma clínica de recuperação, né. Mas, assim, tem uma parte que não estão interessados nesse tipo de tratamento. Eles querem mesmo um espaço para ficar à noite e durante o dia eles querem ficar olhando o carro, né? Alguns querem ficar fazendo o recolhimento de material reciclado, né? E à noite voltar para o albergue, para o espaço para dormir, né? Então, é mais difícil de você fazer o encaminhamento dessas pessoas porque, na verdade, eles não têm assim, um projeto de vida estabelecido. Quanto tempo pode ficar essa pessoa? E se são só homens, quanto tempo eles podem ficar no SOS? Eternamente, por um certo período? Como é que funciona? Então, a maioria da população, mesmo desde a fundação do SOS e até agora, apesar da mudança do perfil da população, a grande maioria é do sexo masculino, né? Existe espaço para o sexo feminino também? Existe um espaço reservado para as pessoas do sexo feminino, mas o público é bem menor, né? Então, tem dia que não tem nenhuma mulher, alguns dias tem 2, 3, mas a grande maioria são homens, né? O que nós fazemos, né, a questão de atendimento, né? Hoje, né, a Política Nacional de Assistência Social diz, né, que esses albergues, né, esses espaços, essas casas de passagem, ela deve ter no máximo 50 vagas, né? Então, eles estabelecem que o número limite é 50 vagas, porque hoje essa mudança que há na área da assistência social, né, não basta mais você oferecer o serviço, você tem que oferecer o serviço, mas um serviço com qualidade dentro dos padrões que existem hoje, das normativas exigentes, né? Então, mesmo com esse perfil, né, nós temos nosso convênio com a Prefeitura 40, a gente acaba atendendo em torno de 53, 54. Para que a gente consiga atender esse número de pessoas, uma vez que é o único albergue que tem na cidade de Sorocaba, a gente estabeleceu um limite de 7 dias, né? Então, esse limite ele vai ser negociado com a pessoa dependendo do perfil e das necessidades dela. Então, o serviço social vai fazer essa avaliação. De repente, a pessoa está inserida no mercado de trabalho, ela precisa um período maior para que ela possa receber o seu primeiro pagamento e conseguir se estabelecer, então acaba sendo negociado. Mas o padrão é 7 dias, porque para a gente conseguir atender o número de pessoas, que se a gente deixar, a política fala em 3 meses, em caso de república, 6 meses a 1 ano, mas se nós trabalharmos com esse período, a gente não vai conseguir dar conta de todas as pessoas que estão na rua e precisando de um local para dormir. Por outro lado, se também o período ele é prorrogado, a pessoa pode se acomodar e continuar na rua dentro dessa rotina que o senhor falou, infelizmente usando droga durante o dia ou fazendo a coleta de material reciclado, sendo que à noite ela tem garantido uma cama, tem uma comida quente, um banho, até a troca de roupa. Exatamente, para não acontecer mesmo esse tipo de situação é que a gente trabalha com esse período, né, e o aumento do período dentro do albergue vai ser negociado com o assistente social, dependendo das propostas que o cidadão apresentar e que de fato elas sejam coerentes, né. Um outro trabalho que nós oferecemos também é o de retorno para o seu local de origem, né. Não é fazer o transporte de pessoas para outro local indiscriminadamente, não. A assistente social ela vai verificar se a pessoa falar, não, eu gostaria de voltar para a minha cidade de origem. Hoje, né, os municípios contam com serviço de assistente social, então o nosso serviço social vai entrar em contato com aquele município, vai verificar mesmo a veracidade daquelas informações e dentro de padrões estabelecidos a gente vai oferecer a passagem, não o dinheiro, mas a passagem para que o cidadão volte para o local de origem se ele entender que é melhor para ele naquele momento. Agora, nesse período de inverno, o SOS também tem um esquema, uma estrutura para recolher da rua moradores? Então, esse trabalho, né, o SOS hoje, ele não, quando ele foi criado, ele fazia esse trabalho do trabalho nas ruas e do acolhimento, né? Hoje o SOS, o que ele faz é o acolhimento, né? Então, nós não temos esse trabalho de fazer as rondas, né? É um trabalho que a prefeitura desenvolve. O que nós temos, né, alguns casos em que o munícipe liga falando que tem um cidadão que está dormindo em determinado local, então a nossa perua vai até esse local e faz o convite para a pessoa vir ao SOS. E que às vezes a população não entende, né, que o morador de rua, né, pelo fato dele estar na rua, ele não está cometendo um crime, né, é um direito dele de estar na rua. Então quando o veículo vai até o local, ele faz o convite, né? Se a pessoa falar não, coercitivo de fazer com que ele venha. Às vezes a população não entende, fala, mas
a perua veio aqui e não levou o cidadão, então o que resolveu, né? Então também tem essa questão, né? É feito o convite, se o cidadão se interessar, ele pode ir até o SOS. Doutor Vanderlei, com relação também a casos de sucesso que o SOS resgatou das ruas, fez esse acompanhamento nessa trajetória aí de praticamente 45 anos do SOS. Existem hoje algumas estatísticas ou existem histórias de pessoas que foram acolhidas e que hoje trabalham na cidade, constituíram família na cidade, têm uma vida de boa qualidade em Sorocaba? Existe, tem casos, né, de pessoas que às vezes entram em contato com o SOS ou até mesmo fazem uma visita para o SOS e falam, olha, num momento aí de dificuldade na minha vida, eu precisei do serviço do SOS, eu fui acolhido, né, e hoje eu consegui resgatar a minha dignidade, consegui fazer os meus contatos familiares e estou levando uma vida dentro da normalidade, né? Então, esses são casos que acontecem, né? Por outro lado, nós temos casos lá, por exemplo, nesse momento, às vezes tem 2, tem 3, mas nesse momento tem um caso que praticamente mora lá, né? Porque ele não tem mesmo nenhum vínculo familiar, né? Então, se você falar para ele que ele vai ficar 7 dias, ele vai sair de lá e vai vir dormir no centro da cidade. Então, ele acaba ficando um residente do SOS. Então, tem casos de sucesso de pessoas que passam por situações difíceis na vida, né? E que esse apoio local para ficar, uma orientação do serviço social, alguns encaminhamentos, às vezes ajuda a pessoa a dar uma nova direção para a sua vida e conseguir se reestruturar. Tem caso que o próprio SOS acaba acolhendo até como funcionário uma situação dessa? Não tem. A gente tem assim, o risco da legislação trabalhista, né? De repente, se você usa esse profissional, essa pessoa para fazer algum tipo de trabalho e você acaba acolhendo ele pode gerar algum problema na área trabalhista, então nós não temos. A gente indica, né, principalmente para a área de construção civil. Então, constantemente tem pessoas que são ligadas a essa área, as profissionais que vão até o SOS, conversam com o assistente social, né, e fala das oportunidades que eles têm, inclusive às vezes eles oferecem até um espaço para a pessoa ficar, alojamento, então esse tipo de encaminhamento faz parte da nossa rotina de trabalho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o professor Vanderlei da Silva. Com a bagagem certa, você conquista um mundo de conhecimento. Assim, você caminha sempre em frente e faz o seu futuro chegar mais rápido. Então, venha para a Uniso. Inscreva-se em uniso.br. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você.
Estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Vanderlei da Silva, que defendeu recentemente sua tese de doutorado aqui na Uniso por meio do programa de pós-graduação em educação. Professor Vanderlei, o senhor também defendeu a sua tese de mestrado também na universidade. A tese de doutorado do professor Vanderlei é terceiro setor e escola, serviço social nas escolas por meio de parcerias, organizações da sociedade civil. Até nós conversamos sobre o SOS, que é uma base também desse trabalho. Agora, na tese de doutorado, o senhor fala sobre a participação da loja maçônica Perseverança Terceira na educação escolar de Sorocaba, do final do Segundo Reinaldo ao final da Primeira República. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse trabalho de pesquisa que lhe rendeu o título de mestre. Esse trabalho, ele nasceu, o meu orientador aqui da Uniso era o professor Luiz Carlos Barreira, e o professor Luiz Carlos ele fez a sua pós-doutorado em Portugal, e ele estudou a participação da maçonaria portuguesa na educação de Portugal no início do século XX, um momento em que vários setores da sociedade começam a se unir para oferecer uma educação que atenda um número de pessoas maiores, e não seja uma educação simplesmente para a elite. Então, partindo desse trabalho que esse professor havia feito em Portugal, eu percebi, eu percebi a possibilidade de desenvolver um trabalho nesse sentido, porque o SOS, assim, a grande parte dos seus diretores, dos seus dirigentes, pertencem à loja maçônica Perseverança Terceira, e então, vendo os documentos da loja, eu percebi a relação dela com a educação, e como eu conhecia as pessoas que eram os dirigentes, falei, então existe a possibilidade de eu conseguir essa documentação e trabalhar com esse material. Eu comecei a fazer as pesquisas das atas, inclusive o José Aleixo Irmão, ele fez a transcrição das atas. Então ele pegou as atas desde a fundação da loja maçônica Perseverança Terceira em 1889 e foi transcrevendo todas essas atas. E como esse material já estava devidamente organizado, foi mais fácil a pesquisa. Eu comecei a ler todas essas atas e procurar a relação que havia da loja com a educação. Então, tudo aquilo que estava na ata, que relacionava atividades na loja maçônica Perseverança Terceira com a educação escolar, eu fui garimpando esse material. Então, é um trabalho relacionado com a história da educação de Sorocaba. A loja maçônica Perseverança Terceira ela criou a primeira escola noturna de Sorocaba, Ela foi a primeira organização, uma sociedade organizada do Brasil, que fez o link entre a possibilidade da libertação dos escravos e a sua inclusão através da educação. Então, havia-se uma discussão nesse período aí da libertação dos escravos, mas não havia nenhuma discussão como fazer a inclusão dessas pessoas. Inclusive, na ata de fundação da loja maçônica Perseverança Terceira, eles discutem essa questão, que não era suficiente você fazer simplesmente a libertação dos escravos. O ideal seria que isso fosse feito de forma gradativa e que houvesse mecanismos de inclusão. Então, nesse sentido, o lema da maçonaria, da loja maçônica Perseverança, era libertação e educação. Então, nesse sentido que começou esse trabalho. É um trabalho que vai demonstrando que essa preocupação da maçonaria com a educação, porque você percebe que muitos movimentos, por exemplo, da vinda da escola secundária para Sorocaba. Sorocaba foi uma da região aqui, Itapetininga, outras cidades, tiveram escola secundária muito antes de Sorocaba. Então havia um embate político aqui e não havia interesse de trazer esse tipo de educação. Então a maçonaria participou ativamente desse processo de conquista de uma escola secundária para Sorocaba. Por outro lado, a maçonaria, até hoje, ela atua na questão da educação através do Colégio Politécnico, através do Lar Escola Monteiro Lobato. Então, foi feito esse trabalho, inicialmente, ele era muito maior quando ele foi para a banca de defesa, ele abordava não só a escola noturna, como também o Lar Escola Monteiro Lobato, porque em 1950 a loja maçônica resolve encerrar as atividades da escola noturna, uma vez que o governo federal já tinha outros movimentos, e ela começa a atuar mais ela já começa a fazer a sua atuação no Lar Escola Monteiro Lobato. Então, eu tenho todo esse material, que eu também tive a oportunidade
escanear todas as atas do Lar Escola Monteiro Lobato, desde 1945 até 2005, e tem esse material também já devidamente organizado e pretendo publicar um livro, né, sobre a história do Lar Escola Monteiro Lobato, que também tem essa relação com a maçonaria. Agora, na sua dissertação de mestrado, o senhor publicou um livro, né? E né, como é que é a história, um pouco o detalhe da escola noturna em Sorocaba? Onde ela funcionava e quem era atendido nessa escola? Ela era uma escola profissionalizante ou era uma escola de formação mesmo? Ela era uma escola que ensinava o básico, né? Matemática, algumas equações básicas de matemática, ler e escrever. A função principal era essa, né? Ela funcionava dentro do espaço da loja maçônica Perseverança Terceira, né? Então era o mesmo espaço que era o da loja, era o espaço da sala de aula, era mantida pela maçonaria, não tinha... Era gratuita? Era gratuita e era voltada principalmente, né, para ex-escravos e para trabalhadores, né, da indústria, principalmente a indústria de tecelagem, que estava começando a nascer em Sorocaba, né? Então, alguns críticos da escola noturna, eles dizem o seguinte, que a escola começava a funcionar às 19 horas, das 19 às 22 horas, mas o cidadão trabalhava até às 18, 18h30, então como é que ele ia para a escola, né? Então tinha essa questão também, porque era um momento que os direitos trabalhistas ainda não estavam assegurados, né? Então era voltado para a classe trabalhadora, né? Era voltado para a formação de trabalhadores, porém enfrentava essas resistências, né? A primeira escola que eles criaram em 1889, ela durou um ano só, né? E depois, 16 anos depois, ela foi reaberta. E é interessante, né, esse primeiro ano, né, alguns pesquisadores, eles entendem, né, que essa dificuldade, porque não tinha aluno no primeiro ano, na primeira escola que foi criada, logo que a loja foi fundada, não tinha aluno, porque havia uma associação entre a loja maçônica e o movimento protestante, né, que a primeira igreja presbiteriana foi fundada no mesmo ano, né, e foi na casa, né, de um maçom da Perseverança Terceira. Então a sociedade, de maneira geral, fazia uma associação entre a escola e o movimento presbiteriano. Consequentemente, o catolicismo era muito mais forte muito na mais época. Forte. Exatamente, era a religião oficial do Estado, né? Essa divisão da religião, o Estado passa a ser um Estado laico só a partir da proclamação da República. Então havia um movimento contrário para que os alunos frequentassem a escola noturna. Então, no primeiro ano, ela acabou durando apenas um ano por falta de alunos, né? E 16 anos depois, ela retorna e aí vai até 1950, mas sempre voltado para a classe operária. Agora, com relação ao Monteiro Lobato, que o senhor também estudou e pretende lançar um livro, o Monteiro Lobato, ele sempre foi escola ou ele foi escola e orfanato, e depois orfanato e escola, ele volta a ser só escola? Então, essa questão aí do estudo do Monteiro Lobato, né, eu participei aqui de um EPIC, né, um encontro de pesquisadores da Uniso, né, e esse trabalho ele foi premiado em primeiro lugar, inclusive ele foi publicado numa revista da Uniso, de estudos universitários. E ele é um trabalho que desperta interesse porque o que eu procurei fazer e que eu vou aperfeiçoar mais nesse livro é fazer as transformações que o Monteiro Lobato passou em função das mudanças sociais e legais, né? Então, o Monteiro Lobato ele foi criado num período, né, que a criança e o adolescente, né, ele só recebia a atenção do Estado quando ele estava em situação irregular, né? Então não havia, que é o termo que até depois foi abandonado, que é o termo menor, né? Então, de menor. O de menor era aquele que estava numa situação que a sociedade não considerava ele, que ele precisava de algum tipo de apoio do Estado, e normalmente esse apoio era de internação, né? Então o Monteiro Lobato, ele nasceu, né, inclusive as pessoas não sabem, mas ele nasceu, ele passou a atender só do sexo masculino, mas quando ele foi criado ele atendia de ambos os sexos, né? Tinha uma casa na Rua da Penha que era para atender meninas, e depois ele acabou ficando só com sexo masculino, mas era nesse sentido, de acolhimento daquelas crianças crianças e adolescentes que tinham algum conflito com a lei, ou não tinham família, né? E isso foi se desenvolvendo até que, principalmente depois da Constituição de 1988 e 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi se adaptando, né, para deixar de atender a criança e adolescente que estava em situação irregular, para atender de uma forma integral, com educação inclusiva. Agora, consequentemente, depois, então, e hoje ele deixou de ser o orfanato, ele deixou esse orfanato quando, o Monteiro Lobato? Então, esse orfanato ele funcionou desde 1945 até praticamente a edição do Código de Menor, quando aí houve uma mudança nessa questão de orfanato, né, e passa
não é mais orfanato, passa a ser abrigo, né? Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele considera que tirar a criança da família só em situações mesmo extremas, né? Então, o ideal é que ela seja cuidada dentro da família. Cabe a Casa do Menor também fazer isso? Hoje, aqui em Sorocaba, nós temos algumas instituições que são chamadas de abrigo, né? E que fazem esse trabalho de atender, né, de acolher, né, essas crianças, esses adolescentes que, por algum motivo, né, por alguma decisão judicial, eles têm que ser tirados do pátrio poder dos seus pais, né? Agora, com relação ao da sua dissertação de mestrado, que é sobre o terceiro setor, serviço social nas escolas, por meio de parcerias, organizações da sociedade civil. A responsabilidade do SOS, acredito que consequentemente caiba ao senhor também, é o Clube Dunais. Eu gostaria que o senhor falasse o Clube Dunais e o link do Clube Dunais com a sua defesa do mestrado. O Clube Dunais, né, ele foi criado a ideia já surgiu bem antes, em 2005, mas na verdade ele começou a funcionar em 2007, né? Qual é o conceito da sigla Clube Dunais? O Clube Dunais, na verdade, no início ele era NAIS, né? Porque existem alguns municípios, né? Existe o NAI, que é o Núcleo de Acolhimento Integrado. Existe em São Carlos, Americana, e acho que São Bernardo do Campo também tem, né? E qual é o NAI? Ele é um espaço onde funciona a Delegacia da Infância e da Juventude, a promotoria, o juizado, funciona tudo no espaço, então é Núcleo de Acolhimento Integrado. Aqui em Sorocaba, a gente não conseguiu fazer esse movimento de trazer todas essas organizações para atuar no mesmo espaço. Então, a gente mudou um pouco, então, ficou núcleo, né, em vez de núcleo de atendimento, ficou Núcleo de Acolhimento Integrado de Sorocaba. Então, o NAIS, a sigla é essa. Então, ele nasce em 2007 com qual finalidade, né? Em 2007, Sorocaba não tinha um juiz titular da infância e da juventude. Consequentemente, né, os processos que envolviam adolescentes que estavam envolvidos em atos infracionais leves, né, por exemplo, um furto de um toca-fita, né, um furto de um toca-CD, ele ficava um período muito grande, desde o momento que foi registrado o boletim de ocorrência até que ele fosse atendido na justiça, pelo promotor e pelo juiz. Nesse período, nessa época, em 2007, o período era mais ou menos de 9 meses. Então, praticamente percebia que o efeito da justiça era muito retardado, né, e não produzia o efeito esperado. Então, pensou-se, né, num trabalho que atendesse esse jovem nesse período, desde o momento que ele cometeu o ato infracional até que ele fosse chamado na justiça. Então, nesse sentido que nasceu o NAIS. Então, nós oferecemos no Clube do NAIS atendimento de assistência social, né, atendimento psicológico, né, e é um espaço, né, ele está localizado no espaço esportivo, né, onde tem campo de futebol, tem quadra, tem 2 campos de futebol. Então a gente oferece também atividades, né, voltadas para o lazer, para o esporte, aula de judô, aula de música, né, porque o jovem ele não é obrigado a ir ao Clube do NAIS. Não existe uma legislação que obrigue ele é convidado. Então a partir do momento que ele passa pela Delegacia da Infância e Juventude, o delegado, o escrivão vai informar, falar, você pode comparecer ao Clube do NAIS, lá vai ter um serviço assim, oferecer algum tipo de acompanhamento, né? Então, por esse motivo, a gente trabalha com esse sentido de ser um espaço que o jovem considere interessante, que ele goste de participar. Mas a ideia é essa, então ter assistência social, psicólogo para atender esse jovem. E a gente percebeu também que a família também precisa de atendimento. Então, a partir de 2013, a gente começou a oferecer também atendimento psicológico para a família desses jovens, né? Hoje, o período de atendimento entre o ato infracional e quando ele é acolhido na justiça está em torno de 3 meses. Então, durante esses 3 meses, a gente atua, né? A gente produz relatórios que vão ajudar o promotor e o juiz a tomar uma decisão, né? Então, são relatórios psicológicos, relatório da área social, que vai fazer com que o promotor tenha, né, um conhecimento mais personalizado daquele jovem. Agora, professor Vanderlei, para que fique claro para o nosso ouvinte e telespectador que nos acompanha, que o Clube do NAIS, ele não é uma área de recreação. Não é porque ele cometeu um ato infracional que ele vai para o Clube do NAIS jogar bola, se divertir, fazer atividades lúdicas, enfim. E também não é uma entidade que é para ressocializar. Qual é o conceito, então, do Clube do NAIS? Ele não é uma entidade prisional, né? Ele não é regressão e não é prisional. Ele é de ressocialização?
A ideia é de ressocialização. Então, a ideia é que a gente trabalha todas essas atividades que são relacionadas com esporte, com lazer, com meio ambiente, com música, elas estão diretamente interligadas com o acompanhamento psicológico e de assistência social. Então, ele tem os momentos que ele vai participar de algumas atividades, mas essas atividades também não são simplesmente atividades lúdicas, são atividades de educação, né, de questão de convivência, né, de trabalho em equipe, de respeito ao próximo, da questão da hierarquia, né, saber respeitar o professor, respeitar o profissional que está lá. A gente procura trabalhar com esses jovens, né, assim, de uma maneira de muito respeito, né, porque a gente percebe que falta de respeito normalmente eles já têm, né, às vezes na própria família, no próprio local que eles moram, né. Então a gente procura passar para esse jovem, né, um novo conceito, né, de relações humanas, né, onde haja harmonia, né, uma cultura da paz. Agora, eu não podia deixar de perguntar para o senhor, até como o senhor é bacharel em Direito, como o senhor pensa, vê hoje, atuando no Clube do NAIS também, atuando no SOS, com relação a uma tese que vem sendo apresentada pela própria sociedade, com reforço muitas vezes da mídia, da diminuição diminuição penal, diminuir de 18 para 16 anos a responsabilidade penal. O que o senhor pensa sobre isso? Eu particularmente, eu sou contrário, né? Eu acho que não é isso que vai resolver o problema, né? No Brasil, nós temos assim uma cultura jurídica, né, de que simplesmente o fato de você alterar as leis, fazer novas leis, ou aumentar a punição do Estado, o sentido punitivo do Estado, você vai resolver os problemas, né? A questão do jovem estar envolvido com tráfico de drogas, estar envolvido com violência, na sua grande maioria tem problemas sociais, né, que estão por detrás desses fatos, né? Então, antes do Estado mudar a legislação, o Estado precisaria atuar mais, né, na criação de serviços que fizessem com que esses jovens tivessem a oportunidade de inclusão social maior, né? O mesmo caso é a questão que também se discute da internação compulsória, né? Percebe-se, a gente sabe de fatos, e você pesquisar, você vai descobrir que existem clínicas que são pagas, custam caro, né, em torno de R$3.500 por mês, né, que a pessoa que tem condições internas, o seu filho lá, e se você vê o índice de recuperação, em cada 10, 3 conseguem se recuperar, né? Por quê? Porque a partir do momento que ele passa o seu período de internação, ele volta para a família, ele tem um apoio, né, da família, tem uma estrutura. Agora você imagine, né, um jovem que está na Cracolândia, você pega e interna ele de maneira compulsória, ele passa 6 meses lá. Quando ele volta, o que ele vai encontrar? A mesma família fragilizada, os mesmos problemas, os mesmos grupos de amigos e apoio, né, para ele continuar o tratamento, muito pouco, né? Então, você vai conseguir tirar ele de circulação por um certo período, mas você não vai conseguir resolver o problema. Então, a questão é um problema social, é um problema político, é um problema econômico. Ele tem que ser tratado dessa forma, né? Simplesmente mudar a legislação não vai resolver essas questões, né? Vai diminuir, isso é uma discussão que surge, vai diminuir a maioridade penal para 16, né? Então alega-se que os traficantes estão utilizando esses jovens porque ele não pode ser punido, a punição é menor, né? O que vai acontecer? Vai trabalhar com um jovem de 14, de 13 anos, né? Então isso não é esse período de diminuição que vai ser. Então, acho que precisaria ser muito mais discutido isso, mas principalmente com a criação de outros projetos sociais que, de fato, trabalhassem a inclusão e esquecer um pouco a punição, né? Agora, recentemente, o próprio Estado está afirmando que vai dar um apoio, chamam de cartão aí, de um valor aproximado de R$ 1.300 para a família que tem um jovem ou tem um familiar internado de forma compulsória. É uma alternativa que pode resolver não só a internação de forma compulsória, mas este apoio de R$ 1.300 por mês para que a família também possa se reestruturar? A questão de você fazer transferência de renda para a família também é um trabalho que o Estado precisa fazer, de organizar, né, assim, o pensamento e a cultura dessas pessoas para que saibam fazer o uso correto desse recurso, né? A gente percebe, eu sou de uma família humilde, né, que poucos recursos, mas a gente nunca passou fome, né? Sempre a gente tinha o que comer na casa. A gente percebe no Clube do NAIS, né, não é coisa que eu estou inventando, são estatísticas lá que os nossos profissionais percebem, que famílias que às vezes recebem algum rendimento e acabam ficando sem o que comer, porque não sabem fazer o uso
correto, né? Não sabe administrar corretamente esses recursos que eles recebem. Então acaba comprando o celular que o filho deseja, né? Quando vai no supermercado acaba comprando produtos, né, que não são essenciais para a alimentação, mas são produtos que são caros, né? E que você acaba gastando o dinheiro todo de uma vez e daí os alimentos não dá para o mês inteiro. Então o jovem chega lá e fala, na minha casa não tem o que comer. Mas você vai ver, a família tem alguma receita, então que não está sendo bem utilizado. Então eu acho importante, né, essa questão, porque sem o dinheiro você dificilmente vai conseguir fazer um trabalho de tratamento com esse jovem. Mas é necessário também que se faça uma educação financeira para que as famílias possam usar esse dinheiro de forma correta. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Com a bagagem certa, você conquista um mundo de conhecimento. Assim, você caminha sempre em frente e faz o seu futuro chegar mais rápido. Então venha para a Uniso. Inscreva-se em uniso.br. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro, porque tem você. Estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Vanderlei da Silva, que defendeu recentemente a tese de doutorado através do programa de pós-graduação em Educação da Uniso. O tema, terceiro setor e a escola, serviço social nas escolas por meio de parcerias, organizações da sociedade civil. Professor Vanderlei, quando o senhor realizou a pesquisa, o senhor teve acesso a boletins de ocorrência de atos infracionais que ocorreram em escolas de Sorocaba e que foram encaminhados ao Clube Dunais, como a gente estava comentando até agora. Do que se tratavam esses boletins? Quais eram os maiores problemas detectados nos boletins de ocorrência? Então, no ano de 2011, né, eu e mais uma aluna do curso de serviço social, nós pegamos, né, desde janeiro de 2011 até dezembro de 2011, todos os boletins de ocorrência que foram encaminhados nesse ano para o Clube Dunais. Então, no ano de 2011, a Delegacia da Infância e Juventude encaminhou 1.125 boletins de ocorrências que envolviam criança e adolescente, né? Para nós, o que interessava... Até para a gente definir, para quem está nos acompanhando, qual é a diferença de criança e adolescente? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele considera a criança, né, de 0 a 12 anos incompletos, né, e de 12 anos até 18 anos, de 12 anos completos até 18 anos, passa a ser considerado adolescente, né? Existe, juridicamente, isso faz uma grande diferença, né, porque a criança ela não comete nenhum ato infracional. O adolescente, né, se ele cometer um delito, né, ele não comete um crime, mas ele comete um ato infracional e ele é passível de uma medida socioeducativa, né?
Então, foram 1.125 boletins de ocorrência que a Delegacia da Infância e Juventude encaminhou para o Clube do NAIS. Desses 1.125, 120 foram de atos que ocorreram ou dentro do ambiente escolar ou ali no entorno, mas sempre envolvendo relações escolares, né? Então, são 120 boletins de ocorrência que surgiram dentro das escolas. Desses 120 boletins de ocorrência, né, o maior índice, que dá em torno de 80%, é lesão corporal, vias de fato e júri e difamação, né? Então, o popular briga na escola, né? E a gente, daí pela leitura desse, porque você fala nesse ato infracional, um ato infracional de lesão corporal, você já imagina, não, machucou o cidadão, né, feriu, saiu sangue, né? Mas daí quando você começa a olhar o boletim de ocorrência, você vê lá, não, pisão no pé que estava machucado, né? Empurrão dentro do jogo de futebol. Então a gente percebe que, de uma maneira geral, eram atos, né, que alguns anos atrás eram resolvidos no próprio ambiente escolar, né? Então o diretor, ele tinha lá, era uma figura que representava uma autoridade, que era respeitada e que muitas vezes ele mediava esses conflitos, né? Hoje a escola, a educação de uma maneira geral, o Estado de uma maneira geral, ele transferiu muita responsabilidade para o professor, né? O professor acaba assumindo mais funções do que de educador, né? E ele não está preparado e nem está com tempo, né, para fazer a mediação desses conflitos, né? Então, a maneira mais fácil de resolver é encaminhar para a polícia, né? Vamos encaminhar, faz o boletim de ocorrência, né? Não no sentido de maldade, mas no sentido de tentar dar uma solução. Mas isso já é uma coisa que incomoda, e uma vez que você é fichado pela polícia, já fica uma coisa muito mais agressiva, como o senhor disse. Uma briga na quadra de futebol, uma discussão na sala de aula, um empurrão por alguma discussão. Ir para a delegacia já cria um outro problema. Exatamente, né? Tem um filósofo italiano, né, chamado Agamben, né, Giorgio Agamben, que ele trata dessa questão de quando a justiça, né, através do ato da justiça, ele acaba dando visibilidade para o sujeito, né? Na figura do direito romano tinha um caso, né, que é o homem Sacer, né, que era o cidadão que ele cometeu um crime que ele não podia ser nem sacrificado, ele não podia, porque o crime dele era tão grave que nem sacrifício ele merecia, mas qualquer pessoa podia matar ele, entendeu? Então era algo, o direito romano criava uma figura que era muito estranha, né? Na questão do adolescente a gente percebe isso também, né? Porque você registrar um boletim de ocorrência, ele passa a ser, né? Hoje a legislação trata como adolescente em situação de conflito com a lei, né? Então isso cria um estigma, né, dentro do próprio ambiente escolar, né, que em termos de inclusão ele não é positivo, né? Ele acaba sendo mais um processo de exclusão, né? E por outro lado, né, a justiça não tem essa função de trabalhar problemas sociais, né? A justiça não vai fazer a investigação para saber qual é o motivo daquele adolescente estar agressivo, né? Qual é aquele motivo daquele adolescente estar indisciplinado, né? Então, o que eu trabalho nessa tese, né, é a ideia de que deveria haver outros profissionais dentro da escola, né, que pudesse auxiliar, né, os professores, os diretores, a tratar um pouco mais dessa questão social, para verificar quais são, de fato, os problemas que estão ocorrendo em relação àquele adolescente que está se comportando de uma maneira inadequada, né? Então, eu participei de um congresso, né, em Buenos Aires, né, em que o jurista dizia o seguinte, né, que se o adolescente dá um chute na porta e quebra a porta da escola, né, então existem três ações que podem ser tomadas. A primeira delas é expulsar o aluno da escola, né? Ele quebrou a porta, expulsa ele, né? A segunda seria chamar um adolescente e perguntar para ele quais foram os motivos que levaram a ele fazer aquele ato, né? E uma terceira seria chamar a família e fazer uma discussão com esses familiares sobre esse comportamento. Só que no momento que você utiliza a primeira opção, né, de expulsar o aluno, você fechou as outras duas oportunidades, né? Você perdeu a oportunidade de verificar quais são os fatos que de fato estão ocorrendo. Então a ideia é essa, que, né, a minha tese, né, quando eu comecei a elaborar ela, quando eu fui para a banca, né, eu levei a possibilidade de que se tivesse profissionais do serviço social e da psicologia, né?
Só que um trabalho de mestrado, de doutorado, ele precisa ser muito bem, uma metodologia, objetivo e teoria. Então a banca entendeu que era muito amplo você trabalhar com esses dois profissionais. Então, falou, trabalha com um de uma maneira mais abrangente, né, e deixa o outro para uma outra oportunidade. Mas essa discussão de psicólogos e assistentes sociais na escola, ele existe a nível de políticas públicas, né? Então existem projetos que estão parados no Congresso Nacional desde 2010, né? Existe projeto na cidade de São Paulo que foi vetado, né? Existe projeto no âmbito do Estado de São Paulo que também foi vetado pelo governador, né? Inclusive está tendo uns movimentos aí dos profissionais de serviço social para derrubar esse veto. Então o que a gente percebe, né, que o Estado brasileiro hoje, né, principalmente depois da adoção das políticas neoliberal, ele procura transferir boa parte das suas responsabilidades da área social, da educação e da saúde para a iniciativa privada e para as organizações sem fins lucrativos. Então, existe essa percepção, né, de que há necessidade de outros profissionais atuando na escola, né? O Estado não está propenso a assumir esse compromisso. Por que não podemos fazer essa parceria com organizações do terceiro setor, escola, organização do terceiro setor, Estado, segundo setor, para levar esses profissionais para dentro da escola? Então, essa é assim, a minha defesa de tese, né, que nós temos esses exemplos, né, na área da assistência social. Um exemplo aí, a gente começou falando do SOS, né, que serviço social, né, assistência social também é obrigação do Estado, né, só que ele traz parcerias de organizações não governamentais para que ajude a complementar o seu trabalho. Educação e saúde também é obrigação do Estado, né? Então o Estado procura outras parceiras para fazer. Por que nós não podemos fazer essa parceria para colocar outros profissionais dentro da escola, né? Não substituindo a função do professor, mas sendo como um profissional que vai complementar a atividade e, principalmente no caso do serviço social, vai procurar fazer essa identificação dos problemas sociais que estão levando a esses atos de violência, a esses atos de disciplinas. E o senhor detecta, professor Vanderlei, se nessa situação, nesse processo em que já é expulso da escola, não se entende o motivo daquela violência, se, consequentemente, a falta desse profissional na escola pode gerar cada vez mais conflito com esse menor, com essa criança ou esse adolescente, a ponto dele continuar cometendo esses atos infracionais até ele precisar ser internado numa Fundação Casa, por exemplo? Então, essa pergunta sua vem de encontro com aquilo que a gente discutiu da questão da criação do Clube do NAIS, porque o que se percebia era isso, né, que o jovem cometeu um ato infracional, né, e ele levava 9 meses para ser acompanhado pela justiça. Nesse período, muitas vezes, ele já tinha feito outras reincidências. Porque se ele estava expulso da escola, eu não vou voltar mais mesmo, então eu vou ficar na rua. Então, muitos desses boletins de ocorrência que ocorreram, desses 120, não houve o caso de expulsão, né? Mas houve o caso do registro do boletim de ocorrência. Mas o simples fato do registro do boletim de ocorrência não quer dizer que o jovem vai deixar de ser violento ou disciplinado, ou ele que isso vai interromper, né, aquele processo que ele está envolvido, né? Então, é lógico que existem casos, né, que talvez seja mesmo necessário o registro de um boletim, mas não todos os casos, né? Então, alguns casos poderia ser trabalhado, né, através de um contato mais próximo, né, do professor, né, com o diretor e com esse profissional do serviço social que pudesse, né, fazer uma visita para a família, verificar quais são as situações que de fato estão ocorrendo, né, no momento, né, que o adolescente não está na escola, né? Porque alguns teóricos, eles dizem o seguinte, que não existe violência na escola, né? A violência não é na escola, a violência é na sociedade de uma forma geral, né? E acaba refletindo dentro da escola, porque é um espaço, né, que a escola hoje é uma escola que abriga praticamente todo mundo na escola, né? Então, é um fato que não ocorria há 30 anos atrás, era um pequeno grupo que estava na escola, nem todo mundo tinha oportunidade. Hoje todo mundo está dentro da escola, pessoas com culturas diferentes, com visões diferentes, com comportamentos diferentes, né? Então, toda aquela problemática que ela vive na sua vida familiar, na sua vida comunitária, vai acabar refletindo dentro do ambiente escolar. Então, é necessário que haja um acompanhamento do adolescente, não só como aluno, mas
na integralidade como cidadão, né, e na situação que ele está vivenciando na sua vida. Agora, quem quiser ter contato com o livro do senhor, da sua dissertação de mestrado, a participação da loja maçônica Perseverança Terceira na educação escolar de Sorocaba, ou a sua tese de doutorado, Terceiro Setor Escola, elas já estão disponíveis nas livrarias? Como é que está? Então, o livro, né, as edições não são muito grandes, né, para você fazer um livro hoje o custo é um pouco elevado, né, então não dá para você fazer alguma. Então eu não coloquei nas livrarias, mas as pessoas que quiserem, né, podem entrar em contato no SOS, né, no Serviço de Obras Sociais de Sorocaba, né, tem o nosso site lá, SOS Sorocaba, você vai achar, que eu tenho. E qual é o endereço? É SOS, né, o SOS sorocaba.org.br. SOS-sorocaba.org.br. Isso. E o e-mail é sos@sossorocaba.org.br. Então, se a pessoa estiver interessada, a gente vai fazer com que esse livro chegue até as mãos das pessoas, né? Inclusive teve pessoas até de outros estados, até do Distrito Federal, que entraram em contato e queriam um exemplar do livro e a gente enviou, né? Então, e a tese de doutorado, eu defendi no dia 24 de abril, então eu estou no processo de revisão, né? E daí vai ser feita a encadernação e encaminhado para a Unísio, e a Unísio vai disponibilizar no seu acervo digital. Agora, quem quiser conversar com o senhor sobre esses outros assuntos, desses temas que nós tratamos no programa, eventualmente para convidá-lo para uma palestra, para discutir um pouco mais, conhecer esses projetos que o senhor trabalhou, conhecer mais o SOS, o Clube do NAIS, a gente acabou não falando sobre o projeto de ecologia, o SOS Eco também, que é um projeto ligado ao Clube do NAIS. Como é que pode fazer? Entrar em contato com o senhor de que forma? A forma mais fácil de falar comigo é direto no SOS, né? Então eu sou gerente administrativo do SOS e estou lá das 8 até as 17 horas todos os dias, né? Então lá é o espaço mais fácil, inclusive se a pessoa quiser conversar pessoalmente, pode ir até lá e a gente vai receber. O endereço do SOS é um telefone? Na Rua Francelino Romão, número 100, né? Fica próximo ao CEAGESP, no Jardim São Paulo. Francelino Romão, número 100. Francelino Romão, número 100. E o telefone é 3229-0777. 3229-0777. E aí o e-mail pode ser o mesmo do SOS? Pode ser, esse e-mail que eu passei é sos@sossorocaba.org.br, é o e-mail que eu tenho acesso, né? Então pode ser por esse mesmo. Tá certo. Professor Dr. Vanderlei da Silva, muito obrigado pela sua participação no programa Unísio Comunidade. Sucesso para o senhor nesse serviço que o senhor faz de grande valia e de grande importância para a sociedade. Eu que agradeço a oportunidade, né? É uma grande satisfação estar aqui falando com você e com os ouvintes. Então, estamos sempre à disposição para aquilo que for do nosso alcance, né, e que estiver dentro da nossa área de conhecimento. Muito obrigado. O programa Unísio Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou para a nossa fanpage no Facebook, Programa Unísio Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!